Olá, Jair Sanches prosseguindo com a nossa série Sofisma. Então, aquele lembrete, né? Aperta o botão vermelho, inscreva-se no canal, assim você já recebe em primeira mão aquilo que a gente for gravando por aqui. Solta a vinheta! Bom, a nossa reflexão hoje, o nosso assunto do sofisma, está em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1, Lucas vai dizer assim: e contou-lhes, Jesus, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é o Lucas que está dizendo isso, escrevendo o seu evangelho. Em seguida, ele vai tratar da narrativa de Jesus. Ele vai narrar as palavras de Jesus. E contou-lhes uma parábola. Só que na verdade são duas. Uma mulher e um juiz, um fariseu e um publicano. Então na primeira parte dessa parábola, que parece que é uma parábola dividida em duas, e que está atrelada ao primeiro versículo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o assunto aí é oração. O assunto é oração. Para ilustrar a oração, Jesus usa dois personagens na primeira parte, como eu disse, juiz, uma mulher, uma viúva, e na outra parte, um fariseu e um publicano. A primeira parte, ele vai mostrar que numa certa cidade havia um certo juiz e uma certa viúva. Essa viúva tinha uma causa, ia bater nesse juiz, na porta dele, e ele não a atendia. E a palavra de Deus diz que ela insistiu tanto, e pela insistência, pela persistência, pela perseverança, um dia esse juiz teve um lapso de consciência, porque ele não temia a Deus e nem aos homens, quer dizer, ele não estava nem aí com ninguém. Ele resolveu julgar a causa dela. Minha senhora pode entrar, qual é a sua causa? Ela disse: a minha causa é essa, assim e assim e tal. E ele disse: a causa é ganha, a senhora teve a causa favorável e tal. A mulher ficou feliz da vida. E Jesus vai dizer assim: viste o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ainda que os faça esperar? E quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Então essa é a primeira parte da parábola sobre o dever de orar sempre. Essa é a história da mulher e do juiz, fala da persistência em oração. Então, essa mulher persistiu tanto que o juiz julgou a causa. Agora, olha que interessante, Jesus pega o próprio Deus e coloca em comparação com um juiz da pior espécie, com um homem de mau caráter, com alguém que não tinha temor nenhum de Deus, que não respeitava ninguém. E vai dizer assim: se esse homem mau caráter, um dia, por causa da persistência da viúva, ele abriu a porta, a atendeu e julgou a sua causa, Jesus vai dizer: e Deus? A ilustração que Jesus traz sobre oração fala da insistência e da persistência. Então a parábola diz assim: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Daí a gente tira a seguinte verdade: oração não é um opcional. Oração não é algo que a gente faz quando está em desespero. Oração não é algo que a gente faz por algum tempo e depois para. Oração não é algo que a gente vivencia no dia de culto. A oração, ela precisa ser diária. Nós precisamos ter momentos de oração diários. Alguns dizem que pode se tornar uma religiosidade você ter um dia e um horário e até o local ali da sua casa, do seu quarto, em que você se ajoelha. Isso até pode virar uma religiosidade, sim, uma reza repetitiva. Mas eu acho muito saudável a disciplina em você separar um horário do dia, o melhor horário que você tem, para que você possa estar diante de Deus, para que você possa ter momentos de oração. Então oração não é algo que se faz no desespero, oração não é algo esporádico, oração não é somente para o dia que a gente vai ao culto congregar com os irmãos na igreja. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é um ato voluntário e precisa ser regado de disciplina. Só que ele continua colocando mais duas pessoas na história sobre a oração, um fariseu e um publicano. Então, se na primeira parte o assunto é a perseverança, é a insistência, é a constância, na segunda parte parece que Jesus vai falar com que tipo de coração a gente ora, com que tipo de sentimento se ora, com que tipo de motivação se ora. Então ele vai dizer: havia um certo fariseu
que chegou diante de Deus e disse: Pai, graças te dou, porque não sou adúltero, não sou um roubador, não sou iníquo, dou os meus dízimos, jejuo 2 vezes por semana, sou um dizimista fiel, etc. E ainda não sou como esse publicano que aí está. Essa foi a oração do fariseu. Em seguida vem a oração do publicano. Ele bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus encerra essa sessão dessas duas histórias dizendo assim: este subiu justificado. Este qual? Este que bateu no peito e na sua oração dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Então, se na primeira história fala de insistência, de persistência, de constância, ou seja, de estar diante de Deus constantemente, porque Ele é justo, muito mais justo, e nem se compara a um homem, mesmo que seja um bom juiz, quanto mais a um mau juiz, Deus é justo e fará justiça. Nessa segunda parte ele diz que tipo de coração. Então, o fariseu entrou com o seu currículo. E desculpe se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de evangelho. Me desculpe se você é líder, se é pastor e você já ajudou pessoas, se você prega e muita gente aceitou Jesus com a sua mensagem, se você aconselha e se você já tem uma vivência bíblica, espiritual, vasta, ampla, Deus não se impressiona com o currículo de absolutamente ninguém. Deus não se impressiona com o meu currículo, nem com os meus anos de pastorado. O fariseu foi e estendeu a sua ficha curricular para Deus e foi dizendo todas as suas qualificações. Então deixa eu dizer uma coisa: com que coração que se ora? Não vai diante de Deus dizendo: Senhor, sou teu servo, tenho te servido fielmente, sou tua serva, Senhor, tenho feito a tua obra, Senhor. Não tente sensibilizar Deus com o serviço que você faz para Ele e nem estendendo o currículo, porque Ele não se impressiona com o currículo de ninguém. Amém? Agora, o publicano, que era alguém detestável na religião, era alguém em que os religiosos não chegavam perto, odiavam. O publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos abusivos e ainda tirando comissões em cima dos seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos judeus. Então ele era odiado. Mas ele chega diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Com que coração se ora? Com o coração de quem é consciente que precisa da misericórdia de Deus. Com o coração de que, mesmo sendo salvo, mesmo batizado, mesmo sendo oficial na igreja, sendo líder, mesmo ajudando pessoas, sendo um conselheiro, sendo líder disso ou daquilo, nós somos pecadores. Nós não saímos dessa casca que se chama natureza humana, por isso a misericórdia de Deus precisa estar sobre nós o tempo todo. Então, como é que se inicia a oração? Pedindo misericórdia a Deus. Eu tenho aprendido a iniciar minhas orações quando eu me ajoelho, ou mesmo sem ajoelhar, eu digo: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, o Senhor sabe exatamente quem eu sou. Então o religioso, ele estende o seu currículo e parece que ele é uma pessoa assim, muito boa, não é verdade? Olha, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou iníquo, dou os meus dízimos fielmente e não tenho nada a ver com um publicano como esse. Ou seja, o que eu tenho de mal em mim? Tem cristãos que são assim, porque tem um bom tempo na igreja, porque não bebem mais, porque não fumam mais, porque parece que pecado, né, na cabeça de alguns cristãos é beber, fumar, roubar, matar, e o restante não é pecado. Uma mentirinha aqui não é pecado, um pensamento lascivo acolá não é pecado, a inveja, a cobiça não é pecado, são pecados invisíveis, internos, mas parece que ninguém tem mais pecado. Então, se ora com insistência, que é a primeira parte da parábola, e se ora com um coração arrependido, que é a segunda parte da parábola. Então, unindo as duas coisas, o coração arrependido, com a insistência e a persistência e a constância na oração, essa é a bênção de se orar. É isso que Jesus quis dizer nessas duas histórias sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que você tenha uma excelente vida de oração, que você tenha relacionamento com Jesus através da oração, com insistência e com o coração arrependido. Deus te abençoe. Até o próximo Sofisma. Tchau, tchau.